Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conexão Materna. Aqui acreditamos que toda grande história começa muito antes de cargos, dos discursos e das disputas eleitorais. Ela nasce nas famílias, nos valores, na educação recebida, nos desafios enfrentados e nas escolhas que moldam as pessoas. Nossa convidada de hoje é uma mulher que decidiu enfrentar um dos maiores desafios da vida pública. Advogada, mãe, presidente estadual de partido político, pré-candidata à presidência da República, ela representa uma nova voz no cenário nacional. Mas hoje, mais do que conhecer a candidata, queremos conhecer a mulher, a profissional, a cidadã, a pessoa por detrás da política, porque acreditamos que ninguém consegue compreender os problemas de um país sem antes compreender as pessoas que vivem nele. Doutora Clariana Barão, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Conexão Materna. Eu que agradeço o convite, Miriam e Andréia. Eu fico muito feliz em estar aqui, especialmente por ser um podcast que trata da maternidade. A maternidade certamente é o tema mais sensível da minha vida, mais importante da minha vida. Então, quando você diz para mim que você quer conhecer sobre quem é a Clariana antes de Clariana pré-candidata, antes da Clariana política, com certeza é uma satisfação para mim estar aqui e me apresentar para vocês. E a gente está junto aqui com nossa colega de bancada, Andréa Zatá, advogada também. Tudo bom, Andréia? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque descobri que temos muitos ouvintes à noite. Sim. Hoje, Clariane, nós vamos traçar uma trajetória do direito de votar ao de ser votada, ao direito de representatividade, de participação política feminina, que mostra conquistas e desafios. Até então, tivemos 11 mulheres candidatas à presidência da República, 3 delas advogadas. Muito me admira a Lívia Maria, porque ela faz parte de toda a nossa trajetória política, porque participou da primeira eleição direta, Olha, em que todos nós, homens e mulheres, obrigatoriamente tivemos o dever de comparecer às urnas para votar. E nos orgulha aqui o fato de que você, enquanto pré-candidata, possivelmente candidata à presidência da República, será a primeira mulher mato-grossense e também advogada a representar o nosso estado enquanto presidente. bom, Andréia, eu fico grata pelas suas palavras e até emocionada. Realmente, para mim, num primeiro momento foi muito inesperado, esse convite. Eu sou uma pessoa muito engajada com as causas sociais, então, mas eu nunca fiz disso um palanque, né? Não foi ontem que eu comecei a trabalhar com causas sociais, mas como eu te disse, nunca fiz disso um palanque. De repente, essa avalanche me dominou e eu não sou de correr dos desafios. Então eu aceitei, eu acho que missão você não escolhe, né? A missão é posta e a gente encara. Então, para mim, é claro que como mulher é um prazer imenso, é um orgulho imenso poder representar as mulheres numa pré-candidatura, as mulheres mato-grossenses. Então eu realmente quero falar com as mulheres, porque para mim é um orgulho muito grande ter sido escolhida pelo meu partido. Esse não é um projeto da Clariana, esse é um projeto de um partido todo. E no meio de tantas pessoas no Brasil, não só mulheres, eu ter sido escolhida. Eu não tenho vaidade, não tenho deslumbre. O que eu tenho realmente é um senso de responsabilidade, porque eu quero sim representar as mulheres e dar voz para essas mulheres, é o que eu pretendo fazer. Então, eu estou muito feliz em estar aqui nessa posição de pré-candidatura. Clariane, antes da gente adentrar na política, quem é Clariana Barão? Mãe, mulher, advogada? Bom, Miriam, a Clariana Barão a Clariana Barão nasce
de uma história de muita luta. A Clariana hoje que você vê firme, a Clariana que não tem medo de enfrentamentos, a Clariana que sempre está pronta para os desafios, a Clariana que é mãe solo, que cuida, educa, participa ativamente, né, da vida da minha filha. Então, essa Clariana foi uma menina que começou a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar ainda lá com 11 anos, então eu tenho uma história, trabalhei, fui promotora de mercado, enfim, passei noites de Natal trabalhando em mercado até 9, 10 horas da noite. Então essa Clariana começa lá atrás, né? Ali eu comecei a me fortalecer, ali eu comecei a entender eh, o tanto que a vida pode ser difícil, especialmente para as mulheres. Sim. E eu comecei a caminhar, construir essa jornada que me traz aqui. Então, naturalmente, eu acabei conseguindo estudar. Aí eu devo esse crédito, claro, para minha família, né? Os meus pais sempre foram engajados, apesar das dificuldades. Então, eu consegui estudar. E a partir dos estudos, ou seja, a partir da oportunidade, eu consegui mudar a história da minha vida. Então, eu mudei a história da minha vida a partir do trabalho. E aí, quando nasce a minha filha, lá em 2011, e é muito emblemático para mim, porque quando eu me formei e eu peguei a minha OAB, eu estava de 9 meses de gravidez. Então, nas minhas fotos da OAB, eu estou bem barriguda, já às vésperas de ganhar nenê. E ali eu entendi realmente que era um ciclo. Nascia minha filha, nascia a minha profissão, que mudaria toda a minha história. O Conexão Materna nasce para mostrar que toda mulher carrega muita história além da profissão. Como a maternidade transformou a sua vida? Miriam, a maternidade, eu sou firme, mas eu sou um pouco manteiga derretida, sabe? Eu sou firme, assim, de propósito, mas quando falo da maternidade, para mim, é uma sensibilidade imensa. Então, eu falo para minha filha, é tão interessante, a minha filha, não, você vai chorar de novo? Ela fala para mim assim, porque eu vejo assim, eu passo, eu vou deixá-la na escola, e aí tinha um banner dos alunos aprovados em medicina, e eu olhei aquele banner, de repente eu vi a foto da minha filha lá, assim, sabe, na minha imaginação. Ah, Parece que eu tomei até um susto e eu me emocionei e falei, filha, já pensou quando for você? Aí ela fala, ai meu Deus, vai chorar de novo. Então eu tenho essa sensibilidade. A minha vida mudou completamente a partir da maternidade. Eu entendo que eu tenho realmente um norte. Vocês são mães, né? Vocês vão saber o que eu estou falando. A gente tem um objetivo, a gente tem um norte. É, não existe mais a Clariana antes da maternidade. É a Clariana depois da maternidade. A Clariana que é feliz sendo mãe. Clariana que compartilha todos os momentos. Eu tenho o privilégio de compartilhar todos os momentos da minha filha, do crescimento, dos ensinamentos, e ver ainda o que é mais impressionante. Eu sempre digo isso: o filho não é o que a gente fala, né? Se fosse, era bom. Mas ver o tanto que ela me puxa até nos defeitos, sabe? Então, isso para mim é fantástico. A Clariana, depois da maternidade, é uma mulher que tem objetivos, é uma mulher que tem princípios muito cravados, porque realmente eu tenho um propósito maior, antes de qualquer outra coisa, que é formar a minha filha uma cidadã de caráter. e ser mãe, ele mudou a maneira de você enxergar o Brasil? Então, ser mãe muda tudo, mas quando a gente olha, quando a gente é mãe, você se dói também pelas outras mães. E decorrente disso também pelas crianças, pelos filhos dessas mães. Então, eu estive numa oportunidade numa casa de acolhimento de crianças, e lá eu conheci histórias, Miriam, que eu nunca consegui relatar, na verdade. E eu fui com a minha filha, isso há muitos anos atrás, eu acho que foi 2016, assim. E quando eu saí de lá, eu tive uma crise dentro do carro, de choro, porque eu não conseguia compreender o porquê que algumas crianças têm que passar por isso, sabe? Então, desde então, eu já, na verdade, desde criança, gente,
minha família é uma família das ações sociais, mas com certeza esse dia foi uma experiência muito marcante para mim. E aí eu percebi como o Brasil é deficitário, eh, como cuidar de pessoas no Brasil é muito deficitário. Eu vejo que o Brasil é uma potência, o Mato Grosso é uma potência do agro, isso é maravilhoso, excelente, importante, mas nunca um país vai dar certo quando você só olha a produção do país e não olha para pessoas. Sim. Então, com certeza, depois da maternidade, isso aflorou muito mais em mim. E mesmo no século XXI, a política ainda é um dos ambientes predominantemente masculino. A senhora já sofreu algum preconceito simplesmente por ser mulher? Eu falo que o mundo é muito mais difícil para as mulheres, Sim. né, isso nós não temos dúvidas. O mundo é mais difícil para as mulheres, mas eu não me escondo atrás dessa, dessa situação. Então, o mundo definitivamente é mais difícil para as mulheres, mas eu acho que daí é que a gente tem que ter forças para buscar, para lutar, para nos unirmos, porque o que a gente vê também é que as mulheres têm uma dificuldade muito grande de se unirem, quando na verdade deveria ser ao contrário. A gente tinha que se unir, se apoiar. Então, eu já passei, sim, com certeza. Na advocacia, eu estou com 2 colegas advogadas, então a gente enfrenta. Eu já ouvi cada absurdo dentro de sala de audiência, né? Eu nunca me esqueço de uma audiência que eu fiz e o meu nome aparecia na tela em minúsculo, Clariana Zacarquim Barão, no cadastro mesmo. Na hora que colocava minha OAB, já vinha meu nome. Eu perguntei para o secretário de audiência, falei, por que será que meu nome aparece em minúsculo? Aí o advogado da outra parte, que era inclusive um líder, de igreja, enfim, ele falou para mim: "É porque você é mulher". E isso tem mais de isso deve ter sido em 2014, 2015, eu nunca mais me esqueci disso, sabe. E naquele momento eu não consegui responder à altura, e eu ainda estou devendo essa resposta para ele, quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade, sabe. Então eu passei por essas coisas, mas eu sempre digo assim, apesar disso a gente tem 2 caminhos, apesar disso eu venci, ou apesar disso ou por isso eu sucumbi. Sim. Então apesar disso, eu me considero uma vencedora, sem dúvida nenhuma isso. É que a mulher, ela é sempre testada, né. Nós temos a cada atividade que comprovar a nossa capacitação. Enquanto o homem faz de forma automática e não está sujeito à avaliação, nós mulheres estamos sempre sendo tentadas, experimentadas, avaliadas. A cada atividade a gente tem que comprovar a nossa qualificação profissional. E sobrecarregam a gente ainda mais para que a gente comprove a nossa eficiência, produtividade. Sem dúvida nenhuma, Andréia. Eu, passei por isso também ao longo de toda concordo com tudo que você disse, passei por isso também, assim como vocês. Eh, Tive em muitos momentos em ambientes predominantemente masculinos, como estou agora, então eu sou uma insistente, porque eu acho que quando eu venho vencendo os ambientes que eu falo: "Bom, aqui", não que fosse necessário, mas Sim. eu na advocacia eu já me provei. Então eu vou para o desafio da política, porque eu também vou me provar na política, também. E quando eu faço isso, eu acho que eu faço isso em nome de muitas mulheres. Sim. Esse é o meu objetivo, é mostrar que nós mulheres temos a capacidade de ir muito além, nós podemos sim tornar inclusive os ambientes, eh, ambientes que sejam naturalmente femininos também, não que nós simplesmente, nos sintamos aí invasoras, né, como é hoje o caso da política. A gente observa com os comportamentos masculinos de pessoas que já exercem cargos eletivos, que se utilizam de misoginias, de violência política de gênero para afastar, desincentivar mulheres a ingressarem na política e aquelas que conseguem
para serem desestabilizadas. E isso tem impedido mulheres com condições de ingressarem em vida política ou até mesmo de ascenderem em maiores cargos. Você já fez essa observação? Já se preparou nesse quesito? Andréia, eu acho que o maior exemplo hoje no nosso estado é a nossa deputada, por exemplo, Janaína. A Janaína é a única deputada mulher do nosso estado. E ela vem trabalhando insistentemente por uma pré-campanha de Senado e a todo tempo querem lançar ela vice de alguma coisa. Ah, por que ela não pode ser a protagonista? Por que não? Porque a Janaína, poxa, ela é a deputada mais votada. Eu não estou falando aqui de ideologia, se concorda ou se não concorda. Mas por que que ela tem que ser vice? Por que E que de ela um não... homem, né? E de um homem. Quer dizer, só precisa completar a chapa. Tem que ter o rostinho bonito ali para completar a chapa. Mas quem manda é o homem. Não. E isso, olha só que legal. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou no meu partido. Quando teve, né, o partido Não É Segredo, que ventilou aí o ministro Joaquim, enfim. E de repente o presidente do partido falou: Clariana, quando ele me chamou para, como eu já disse, foi uma surpresa imensa para mim. Eu não esperava definitivamente, imagina, eu sou filiada desse ano, né? Então eu nunca nem tinha sido filiada a um partido político. E aí quando ele me chamou e disse para mim: Clariana, o negócio é o seguinte, eu quero uma chapa de mulheres. Eu acho que nós vamos fazer a diferença com mulheres. Eu gostei muito do seu jeito de falar, da sua firmeza, e eu quero que você seja o destaque dessa eleição. Por quê? Aí ele ainda me falou assim: quem que foi o grande destaque da Copa do Mundo? Aí eu falei: ah, João, eu não sei, eu não sou muito ligada assim, apesar de gostar, assistir, comemorei, mas eu não acompanhei, né? Sim. Ele falou: não, mas pensa no nome. Aí eu falei: ah, João, eu não conheço o jogador, mas um que me impressionou muito foi o goleiro lá do Cabo Verde, que ele anoiteceu com pouquíssimos seguidores e hoje ele tá com 50 milhões de seguidores, porque ele realmente foi um guerreiro nos jogos. Aí ele falou: mas é exatamente sobre ele que eu queria te falar. Ele falou: veja só que ele foi um fenômeno. Sim. Era de um time pequeno, um time sem estrutura, e mesmo assim ele virou um fenômeno. Por quê? Porque ele foi firme, ele foi aguerrido, ele chegou lá e deu o melhor que ele podia. Então é isso que eu estou esperando de você. E eu entendi isso, eu falei: isso você pode ter, você pode acreditar que eu vou dar ao partido e a minha pré-candidatura. Eu vou dar o meu melhor. E temos que ver que a maioria dos eleitores brasileiros são mulheres. 52%. 52%. E tem poucas mulheres no cargo de prefeito, de governador, vice-presidente. Presidente foi muito pouco, né? Foi a Dilma. Foi só a Dilma. Aham. Eu acredito que sim. Foi a única presidente mulher. Essa é uma das minhas pautas, porque hoje, obrigatoriamente, a chapa de candidatos, ela tem que ter uma cota de 30% de mulheres. Mas é uma chapa de candidatos. Então, na prática, o que acontece? O partido fica pincelando mulheres ali apenas para cumprir a cota. Sim. Então, não estou falando que são todos os Sim. casos, mas são muitos esses casos. Não, mas tem. Aham. E o que eu gostaria de ter como projeto? Eu gostaria de garantir cadeiras para mulheres no Congresso, em todos os parlamentos. Sim. Eu gostaria de garantir cadeiras para as mulheres. Então, a eleição obrigatoriamente teria por garantia, por exemplo, 30% de mulheres. Porque aí nós vamos começar a criar um ambiente mais justo, mais equilibrado. Aí sim, porque só garantir a candidatura, o que adianta? Você põe uma candidatura e não tem um pingo de estrutura para essa candidata se projetar? Então, isso não vale de muita coisa. Sim. Agora, garantir cadeiras para mulheres, aí a gente começa a mudar esse jogo. E o triste que a gente vê é que muitas delas que ganham sempre tem um homem para trás, manipulando o que ela tem que fazer. Essa é uma realidade também, sem dúvida nenhuma. A gente vê ainda algumas com alguma isenção de trabalho e tudo, mas com certeza ainda não é como a gente espera, né? Não. Grandes lideranças. Sim. E que conselho você daria para uma menina que sonha em entrar na política?
que sonhe, realmente, que sonhe muito. Eu acho que os sonhos, nós temos que perseguir os sonhos. Eu tenho comigo, né? Eu sou uma pessoa que sonhei muito na vida. Até quando o meu poder de alcance era um palmo na frente dos meus olhos, mesmo assim eu sonhei muito. E eu vim realizando ao longo da minha vida esses sonhos. Então, eu sonhei em me formar, eu sonhei em ser mãe, eu sonhei com a minha casa, eu sonhei com cada detalhe da minha vida e eu fui construindo isso porque, primeiro, Deus foi me oportunizando e, segundo, cada oportunidade que me apareceu, eu agarrei. Então, sonhar muito. E a política, primeiro, acreditando em Deus, você trabalhando pelo bem. Eu acho que você tendo uma bandeira definida, uma pauta, o que que é aquilo que mexe com o seu coração? Porque, veja só, como nós falamos aqui de bastidores, ninguém é obrigado a saber tudo, mas você estando num cargo, eu estando eleita presidente, é claro que eh, eu vou, eu vou trazer uma equipe muito competente para trabalhar. Então, assuntos que eu não domino, eu quero que esses ministros, essas ministras, sejam realmente de uma exímia competência para trabalhar sobre isso, mas eu sei o que mexe com o meu coração. Então, e eu vou defender ativamente isso. Então, para essas meninas, tenham uma bandeira, lutem por ela e sonhem muito. Isso, com certeza, seria um conselho que eu daria. Nos últimos anos, o Brasil viveu uma intensa polarização política. Famílias deixaram de conversar, amizades foram desfeitas, discussões políticas passaram a ocupar espaço dentro de casa. Como a senhora analisa esse cenário? Miriam, eu, eu lá atrás, eu me identificava como uma pessoa eu não vou falar extrema, eu não gosto da palavra extrema, mas eu tinha convicções firmes da direita, tá? Então, sempre tive essas convicções, eu gostava dos princípios, quando esse cenário começou a mudar, e aí a gente começa a ver que determinados princípios, os meus não mudaram. O que mudou na minha concepção é que tudo começou a ser extremo demais. Então, deixou de ser um trabalho de uma ideologia firme e passou a ser um extremismo, uma guerra, é uma guerrilha. Hoje, o que nós temos no Brasil é uma guerrilha. Eu até tive a oportunidade de falar isso ontem, mas eu, que sou uma pré-candidata de um partido pequeno, que estou começando a ter uma projeção agora, já estou sofrendo ameaça de morte. Pensa, eu tô com a Polícia Federal, a Polícia Federal, o partido todo trabalhando nisso, mas eu já estou sofrendo ameaça de morte. Então é uma coisa inimaginável a política. Esse extremismo não pode encontrar espaço mais na política. Então essa polarização, para mim, definitivamente não deu certo. Hoje eu me sinto muito confortável em dizer que eu sou fiel aos meus princípios. Sou fiel aos meus princípios. Eu não quero que tenha aprovação. Quando eu postei falando a respeito disso. Então, vieram alguns comentários negativos. Se não se posiciona é de esquerda, se não se posiciona. Bom, veja, eu não estou aqui para agradar a todos. Agora, o que eu sei é que eu falo e eu faço aquilo que eu prego. Então, eu sou firme nos meus princípios, eu sou uma pessoa com muita fé em Deus, então a fé sempre é um norteador da minha vida. É em cima desses princípios, aqueles que são enraizados em mim, é que eu vou conduzir a minha vida política. Então, a polarização para mim não deu certo no Brasil. Isso virou uma guerrilha, não sou a favor. Eu acho que a gente tem que trabalhar realmente em cima dos nossos princípios e fazer a condução dessa maneira. E é possível governar um país dividido? Não é possível, essa é a leitura que eu faço, a gente não tem visto isso, eu acho que a gente tem que ter, a exceção veja só, sempre vão ter as figuras que gostam de se manter na polêmica. Sim. Então, por melhor que você seja, por melhor que você faça, sempre vão ter de ambos os lados essa figura. Mas o que é o objetivo, de uma presidente, na minha leitura? É agregar. Então, por quê? Porque, veja só, acontece
que a gente tem visto? Onde há polarização, nada anda. Municípios é assim, onde prefeitura não se alinha com Câmara. Não é que não tem que haver oposição, veja bem, a Sim. oposição é saudável. É, importante. A oposição é Uhum. saudável e é importante, mas não pode transformar isso, pessoalizar isso. Então, você tem que chamar, você tem que ter a liberdade de chamar todos o que seja, né, do parlamento que for, então, seja chamar os vereadores, seja chamar os deputados, os senadores, mas você tem que conseguir reunir do partido que seja, sentar à mesa e ter a liberdade de tentar construir um projeto juntos, ouvindo as pessoas, porque, na verdade, ouvir é o grande segredo da política. Eu não sou a dona da razão, da verdade, como ninguém é. Quem sabe uma ideia minha, com uma ideia sua, com uma ideia sua, a gente construa, sim, a ideia correta. Sim. Né? Então, essa é a minha leitura. Esse extremismo todo fez com que houvesse depredação de patrimônio público, fez com que mais de centenas de pessoas ficassem cerceadas da liberdade, ao argumento hoje de que não tinham ciência da extensão da gravidade do ato que estavam cometendo. Como eu disse, André, eu não sou a favor do extremismo, né? Eu acho nesse caso em particular do 8 de janeiro, eu acho que existem coisas certas e existem coisas erradas. Eu acho que depredar, eu não sou a favor em nunca, né? Eu acho que as manifestações, eu tenho uma amiga que ela fala para mim que ela é do tempo da cara pintada, dos caras Sim, pintadas, pacífica, né? que sempre tiveram manifestações pacíficas, ordeiras. Então, eu sou partidária disso. Mas eu também não sou partidária do peso que foi imposto a certas pessoas. Então, nós temos senhoras de 70 anos presas, segregadas, né? E quando nós temos estuprador solto na rua. Sim. E estuprador solto porque cumpriu 2 anos e conseguiu sair. Não é porque está sob, enfim, inquérito, não. Com 2 anos eu saí pela progressão de regime. Então, nós temos pesos e medidas diferentes aí. Mas, de novo, eu realmente não sou partidária desses movimentos que usam aí de violência, de maneira alguma. É igual quando você ganha, vamos dizer, para presidente, para governador, para prefeito, você tem que governar para todos, tanto da direita quanto para a esquerda. O que eu fico abismada é quando eu vejo, por exemplo, o prefeito que no turismo lá que teve, falou assim, quem é da direita, bem-vindo, quem é da esquerda vai para a Bolívia. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Para mim, eu também não tenho não sou partidária desse extremismo. Eu acho que a gente faz para todos. As oportunidades têm que ser para todos também. Nós estamos vivendo, como disse a doutora Miriam, extremos, direita e esquerda, sendo que o próprio representante da esquerda já se declarou não esquerdista. Mas, de repente, para se unir, seria interessante alguém que não se declarasse extremamente de direita, tampouco de esquerda, e trouxesse uma filosofia única que abrangesse toda a população. Você tem algum objetivo, caso eleita, para unificar a população? Veja bem, Andréia, eu acho que unificar poderia ser um cenário ideal, mas acho que isso é muito difícil. Eu acho que tem ideologias construídas que nós vamos levar gerações para desconstruir, até que a gente consiga mostrar para toda uma população do nosso país de que um cenário ideal seria, por exemplo, como existe na Suíça, na Finlândia, né, países que são ordeiros, pacíficos. Então, mas eu acho que nós ainda estamos muito longe dessa consciência política. Mas, com certeza, eu gostaria de ser um instrumento de união. É o que eu pretendo trabalhar, se assim me for conferido esse direito, esse poder, né? Eu gostaria de estar lá para trabalhar a união de todos os parlamentares, para que a gente pudesse tratar do Brasil novamente de uma maneira positiva. Vamos nos unir aqui para pensar
O que a gente pode fazer para melhorar, para construir? E não assim, o que eu posso fazer para derrubar você? O que você vai fazer para me derrubar? Né? Porque a política hoje é feita disso. Então, eu não sou política profissional, eu gosto até de falar e frisar isso, e eu tenho muita convicção de que eu posso ser, posso ouvir muito e posso trabalhar para construir pontes para um Brasil melhor. E existem dados preocupantes. Mato Grosso, ele lidera pelo segundo ano consecutivo e talvez vai para o terceiro, como líder em feminicídio do Brasil. Você, como moradora de Mato Grosso, o que você acha dessa violência contra as mulheres? Essa é a minha grande bandeira. Essa é a minha grande pauta. Essa é onde eu quero realmente que a minha voz seja ouvida. O Mato Grosso já, como você bem disse, 2024, 2025 foi campeão e 2026 já caminha para isso e superando os seus próprios índices. Então, assim, não obstante já ser o campeão, supera absurdamente os seus próprios índices. E aí tem um dado muito alarmante. Eu tive conversando com o secretário adjunto de Segurança do Estado e ele me disse assim, Clariana, veja só, nós temos aí um programa de tolerância zero e palavras do secretário. E para mim, na nossa leitura, ele tem sido bem executado, porque veja, em um ano nós tivemos um aumento da população carcerária em 4.000 pessoas. Então, é aquela noção que a gente tem de que não funciona, que prende, solta, não. O Estado está prendendo pessoas, tá? Só que, não obstante a isso, o feminicídio cresce a passos largos. Então, o que me mostra isso? Que o combate ao feminicídio, ele não está na segurança pública. Aonde que está o combate ao feminicídio? Está no CRAS. Ele está fundamentalmente na assistência social e na saúde. Lá nos postinhos de saúde, quando entra uma mulher vítima de violência doméstica e mente, porque a maioria delas mente, porque veja só, a falta de assistência psicológica, a mulher não consegue se desvencilhar do próprio agressor. Ela não consegue ter essa autonomia, essa independência, ela não se desvencilha do próprio agressor. Então, o combate ao feminicídio, ele tem que ser multifatorial, ele tem que ser plural, e ele passa substancialmente pelo um trabalho muito efetivo na assistência social, um trabalho de acolhimento com essas mulheres e um trabalho muito efetivo e sensível também na saúde pública, lá na unidade básica de saúde, nas unidades de saúde familiar, até nos próprios agentes. Quem sabe os agentes poderiam ser agentes de saúde comunitária, por que eles não poderiam ser capacitados para fazer uma avaliação prévia? Claro que a gente precisa fazer um estudo psicossocial e a gente precisa dos profissionais adequados, mas uma avaliação prévia a respeito daquele lar. Miriam, se um lar que vive da violência doméstica, você chega, ele tem indícios ali para todo lado. Sim. Entendeu? Então, aquela primeira percepção conta. E eu acredito que essa estrutura é que deveria ser trabalhada. E é infelizmente isso que a gente não vê no Mato Grosso. Eu tive conversando já com muitas pessoas. O feminicídio, como eu te falei, não é uma bandeira minha de ontem, é uma coisa Sim. que há muitos anos eu milito no combate intransigente ao feminicídio e então a gente vê que o investimento feito especificamente, né, nessa questão é muito pequeno. Apesar do Brasil ser o país com, se eu não me engano, acho que é a terceira maior legislação de proteção às mulheres do mundo, mas ainda assim é o país onde mais se matam mulheres vítimas da violência de gênero, então isso não está funcionando. E caso seja presidente, quais serão as primeiras medidas para enfrentar esse problema? Eu tenho um pensamento de 100 dias, de 100 primeiros dias. 100 primeiros dias eu quero fazer assim, uma força-tarefa de ataque. Então, a primeira coisa, a gente precisa dar continuidade para os boletins de ocorrência. Então, porque o boletim nasce e morre. Sim. A gente precisa dar continuidade. Eu tenho um boletim de ocorrência, vamos desenrolar uma medida protetiva, vamos fazer um monitoramento firme disso, vamos avaliar
o desenrolar judicial. Vamos criar uma medida, por exemplo, que impeça a audiência de custódia, que impeça a audiência não, a audiência é um direito, Sim. mas que impeça que esse cidadão seja solto na audiência de custódia, que esse inquérito corra com esse cidadão segregado da sua liberdade, porque historicamente falando, após a medida protetiva é quando as mulheres morrem. Sim. Então, eu tenho um plano muito ativo de proteção e acolhimento para as mulheres e efetividade nessas medidas cabíveis contra a agressão. Então, do primeiro momento, a gente quer implantar medidas efetivas contra essa agressão. Isso, para mim, 100 primeiros dias de governo é objetivo fundamental. A secretária da Mulher falou ontem em entrevista que esse excesso de suposta proteção às mulheres seria mimimi, fragiliza as mulheres o excesso de proteção. Como é que você vê isso? Ela não deve ter sido vítima da violência doméstica, né? Quem foi sabe o que é isso. Então, isso é uma coisa que me dói, né? Sim. Porque nem toda, veja só, com todo esse excesso que nós temos, e a efetividade? Não tem efetividade nenhuma. Nenhuma. Nós temos um excesso de legislação, isso é um fato. Mas e a efetividade? Não tem. Então, se na concepção dela a legislação é um excesso, é um mimimi, a efetividade é mínima. Então, né, é o tipo de comentário que ainda mais para uma secretária, né, Sim. que a gente não pode aceitar. E como envolver também os homens nessa prevenção da violência contra as mulheres? Conscientização. Os homens, sabe quando você... Eu vou fazer uma analogia com direção. O homem é muito afeto à direção, né? Sim. Então, quando ele sofre multas, de repente, o que ele tem que fazer? Uma reciclagem. Sim. É obrigatório ele fazer uma reciclagem. Então, a conscientização é a parte... Eu estou falando de uma prevenção, Sim. tá? Eu estou falando de uma prevenção. Então, eu acho que tem que vir na base, lá na criança, porque o adulto agressor, provavelmente, é uma criança que assistiu a agressão, Sim. que assistiu a violência Há um doméstica. ciclo, né? É um ciclo. Repete. Então, para a gente poder romper esse ciclo, isso tem que partir da base. Então, isso, falando dos 100 dias, os 100 primeiros dias de governo, eu quero dar uma atenção muito grande também para a primeira infância. Então, a gente construir nas creches uma estrutura didática para mostrar para as crianças que a violência doméstica não é normal. As crianças serem o primeiro alarme da violência doméstica. Sim. Entendeu? Então, eu quero trabalhar fundamentalmente na conscientização. A prevenção no que diz respeito aos homens, ela tem que ser fundamentada na conscientização. Por exemplo, em palestra que muitas crianças assistem quando eles levam para a escola, muitas crianças não sabiam nem que a mãe era vítima, pensava que isso era natural, que isso acontecia em toda a família, mas não é, entendeu? Falei, nossa, mas isso é crime? Então, minha mãe está sendo abusada, está havendo um crime, então isso daí é importante, as escolas, levar palestrante, né? Com certeza. Isso, e não só, porque a gente ainda vê nas escolas particulares algum movimento disso, mas o governo, o estado, as prefeituras, esses sim tem que investir nessa conscientização. Eu acho que aí é o começo você tem que conscientizar as crianças num primeiro momento, e no segundo momento você tem que dar a oportunidade delas serem ouvidas. Então, porque uma coisa é elas serem conscientizadas, a outra coisa é a oportunidade delas serem ouvidas. A escola precisa ter um atendimento psicológico, além dessa conscientização, um trabalho, palestras, esses movimentos, mas a gente tem que ter também a oportunidade de ouvir essas crianças para que elas possam contar. A gente tem que criar um ambiente seguro para que essa criança consiga se expressar. E outro tema que preocupa muito as famílias que está ocorrendo é
são jogos de aposta, de azar, a bets, o jogo de tigrinho. Eu eu vi muitas famílias, se dissolver, porque estava com muita dívida, teve de vender apartamento, teve de vender carro, e por causa de um jogo. Eu tenho um plano muito ativo com relação a isso também, veja só. Tem uma pesquisa do governo federal, eh, que diz assim, pesquisa oficial do governo federal, tá? Que mostram índices econômicos positivos do governo, mas que mesmo assim mostra um índice de rejeição ao governo muito grande. E aí eles foram procurar para entender o que está acontecendo, porque se você tem números que pode ser positivo, Sim. por que que a rejeição é grande? E aí, eh, nessa análise muito profunda, eles entenderam que se tratava, das dívidas que as famílias de média e baixa renda estavam endividadas. Aí, olha só, aí procurando, bom, estão endividadas por quê? Vamos descobrir. Porque as famílias de média e baixa renda estão comprometendo 30% dos seus rendimentos em bets. E aí que veio esse plano do governo de desenrola. Então, olha o movimento: o governo vai lá e aprova os jogos. Sim. Aprovado, né? Então, aí depois que o governo aprova e está arrecadando bilhões de impostos, agora o governo entende, olha o círculo, que as famílias estão endividadas, aí tem que fazer um desenrola, desonerar coisa e tal. Mas a dívida aqui é uma parte ruim. Mas e os que se suicidaram? E os que perderam tudo? E as pessoas que passaram a ser viciadas nisso, porque veja só, o adicto, a pessoa que vive do vício, Sim. a tendência dele substituir um vício por outro é muito grande. Então, a família vai lá e faz uma força-tarefa, bloqueia o telefone dele, porque agora tem essa possibilidade de bloquear o acesso a bets e tal. Tudo bem. E se ele parte para uma pornografia, parte para droga? Então, o trauma, o prejuízo das bets no Brasil é inestimável. E essa é uma medida que eu quero enfrentar com muita veemência, se assim me for conferido esse direito. E a proibição, né, A de proibição. influencers, atores, de divulgarem amplamente, jogadores de futebol, inclusive. A Copa do Mundo foi a Copa do Mundo foi inteira patrocinada por bets. Bets. Todas as Exatamente. transmissões foram inteiras patrocinadas por bets. Então, isso é muito triste, mas é muito triste. Só que o volume de dinheiro é absurdo. E olha, isso tem estudos também que mostram que isso não impacta só essa realidade de familiar. Está impactando diretamente o comércio, porque o dinheiro sumiu do comércio. Sim. Tem estudos robustos mostrando que o dinheiro sumiu do comércio. Por quê? Porque o que a família tinha está sendo gasto em jogos. Então é muito complexo esse tema das bets e eu pretendo sim combater isso de uma maneira muito incisiva. E caso seja eleita presidente, quais as medidas que pretende adotar para proteger as famílias brasileiras dos impactos das apostas online? Esse é meu plano. Eu preciso, chegando lá, a minha medida 01 seria proibir. Eu acho que o cidadão comum, apesar de eu ser favorável à liberdade, mas nesse particular é uma parte do Brasil que não deu certo. A gente está vendo os estragos que essas apostas trazem para as famílias, que não tem um meio termo, que não tem um jeito saudável de utilizar isso. Então, Clariana, como primeira medida, eu trabalharei para proibir eh, os jogos de apostas. E mudando diametralmente de assunto, porque nós vamos entrar na família, paridade, questão de mulheres. São 130 anos de história de Supremo Tribunal Federal. Tivemos até então 3 ministras e apenas simultaneamente 2 tiveram condição de atuar conjuntamente. Quem for eleito presidente da República, terá a oportunidade de escolher 3 novos ministros.
teremos a aposentadoria primeiro do Luiz Fux, depois da Carmen Lúcia, em seguida Gilmar Mendes. Existem critérios objetivos para se escolher um ministro, mas também existem critérios subjetivos. Dentro de toda essa análise desse contexto, para uma escolha eventual desses ministros, se eleita, você se utilizaria para tanto? Bom, Andréia, isso é um compromisso que eu faço muito firme. Certamente eu escolheria 3 mulheres, eu escolherei 3 mulheres. Eu acho que eu defendo a paridade, defendo a pauta das mulheres e não me pareceria lógico dizer que eu escolheria mais homens no universo de mulheres extremamente capacitadas para comporem o Supremo Tribunal Federal. Então, com certeza, escolheria mulheres. Aí sim, isso partindo de um grupo, nós faríamos todo um trabalho de pesquisa para buscar quem, né? Eu não quero buscar a filha de alguém, o advogado de alguém, eu quero buscar pessoas, mulheres absolutamente capacitadas para tanto. E então essa sim seria a minha medida para trazer um pouco de paridade, tentar trazer um pouco de paridade para o STF. Então seriam mulheres escolhidas a partir do seu próprio currículo e trajetória pessoal. Ainda em se falando de mulheres, elas ocupam grande parte como enfermeiras, técnicas de enfermagem, algumas já estão como vigilantes, e elas exercem a profissão em jornadas de trabalho diferenciadas, 12 por 36, em jornadas diurnas ou noturnas, e enfrentam dificuldades de exercer a profissão porque não tem creches que abriguem as crianças em horários diferenciados, via de regra, durante o horário comercial. Tem alguma proposta, algum projeto? Já observou a diretriz diferenciada das mulheres para que elas possam exercer a profissão? Veja bem, o exercício da profissão da mulher é uma defesa intransigente também da minha postura, dos meus ideais. Então, quando eu falo do combate ao feminicídio, eu falo esse é o pior. Mas eu não quero defender só isso, eu quero defender o direito da mulher a trabalhar, o direito da mulher a se capacitar, o direito da mulher ter uma creche para o seu filho, para que ela possa ter a sua vida, construir, se capacitar, enfim. Então, certamente seria uma pauta, a gente tem que levantar, isso vai partir de um estudo, eu não posso, a gente tem que entender essa demanda e aí criar as soluções para ela, mas a bandeira do trabalho, de criar condições para essa mulher se capacitar e para essa mulher trabalhar, porque muitas vezes a mulher trabalha durante o dia e precisa estudar à noite. Então, essa também não só a jornada de trabalho, mas ela quer crescer, ela quer se capacitar e ela precisa trabalhar. Vai trabalhar durante o dia, é mãe solo, e à noite ela vai estudar. Com quem que vai ficar esses filhos? Então, a gente tem que criar uma rede de acolhimento, sim, para essas crianças e criar, sim, uma estrutura para que essas mulheres possam, atreladas, veja bem, criar uma estrutura atrelada à ocupação. Então, o que a gente não pode fazer é deixar, porque a gente sabe que existem pessoas de boa fé e pessoas de má fé. Sim. Então, a gente não pode criar uma estrutura para deixar a criança para a mãe, né, sair, enfim. Uhum. Não. Olha, eu quero me capacitar, estou comprovando aqui que eu vou estudar, ou eu trabalho nessa jornada, estou comprovando aqui que eu trabalho nessa jornada e eu preciso desse apoio com relação ao meu filho. Ótimo, nós saímos prontos para construir isso. Eu vou fazer um bate pronto no Conexão Materna, vou falar uma palavra e você me fala o que vem na sua cabeça. Tá bom. Ser mãe é, Tudo. ser mulher é, Ser mulher é um desafio. o Brasil precisa de, O Brasil precisa de paz. uma pessoa que inspira você, A minha filha, seu maior medo, eu não tenho medos, Miriam.
E seu maior sonho? O meu maior sonho é quando eu encerrar o livro da minha vida e eu poder ter deixado bons exemplos, boas sementes, a minha filha possa, carregar com orgulho o meu nome, e esse é o meu maior sonho. E um valor que você nunca abriria a mão? A honestidade. Uma qualidade indispensável em ser um presidente, para ser um presidente. Resiliência, sem dúvida. E quem é Clariana Barão em apenas uma palavra? Força. Clariana, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco não apenas sua proposta, mas também sua história de vida. Hoje conhecemos uma mulher, a mãe, a advogada e a liderança política que decidiu colocar seu nome à disposição dos brasileiros para disputar um cargo mais importante da República. Independente das convicções políticas de cada cidadão, a democracia se fortalece quando o espaço para o diálogo, para o respeito, para as diferenças e para a apresentação de ideias, que essa conversa também inspire mais mulheres que acreditam que possam ocupar qualquer espaço, inclusive os mais altos cargos da vida pública. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar sua ideia, por deixar que as pessoas que estão assistindo o nosso programa te conheçam melhor. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço imensamente a oportunidade, é uma felicidade para mim, quando a gente fala de conexão materna, é o que eu tenho de mais profundo e enraizado na minha alma. Então é uma felicidade para mim estar aqui. Agradeço o espaço e aproveito para pedir para que me sigam nas redes, conheçam mais sobre a minha trajetória. Clariana BR, pode procurar aí em todas as redes, nós já estamos lá. Me sigam, conheçam mais sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. Deem uma pesquisada no meu nome na internet. Esse é o meio, nem todo mundo começa, nem todo candidato começa do mesmo ponto de partida. O nosso começa um pouco menor, mas tem toda a chance de crescer, depende das pessoas. Clariane, muito feliz em conhecê-la, em conhecer a sua história, porque nós estamos conhecendo e apresentando você simultaneamente para todos que vão nos assistir. E é um orgulho, enquanto mulher, enquanto advogada, saber que teremos pela primeira vez uma representante do estado do Mato Grosso candidata à presidência da República. Desejamos boa sorte, sucesso e que seja feita a vontade de Deus Pai, né? Amém, é isso que eu peço também. Muito obrigada, Andréia, pela acolhida também. E vamos ver o que Deus reserva para esse futuro breve. E para você que está nos assistindo, compartilhe, comente, dá o joinha. Muito obrigada.